Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. A casa vai cair de vez para Roberta logo após ela ser presa por causa do que aconteceu com Rafael. Jerônimo vai descobrir tudo e vai se vingar colocando Roberta, Álvaro e o Augusto atrás das grades. A Renata questiona a Roberta pedindo para que ela lhe diga a verdade, que sem nenhum tipo de enrolação, a Renata exige que dessa vez a Roberta lhe diga a verdade. Aí, para economizar tempo, Roberta solta logo a bomba de que ela é a bonita, mas ela jura que não matou o Rafa. Renata fica chateada por ela ter deixado Jerônimo pensar o tempo todo que ela é que era a bonita. Roberta jura que ela não sabia que Jerônimo sequer sabia ou pensava sobre a bonita. Roberta também jura que ela é inocente. Renata diz a ela que ela não acredita em nada e tenta ir embora, mas Roberta a impede e jura que tudo que ela diz é verdade e que ela não matou ninguém. Renata diz que ela precisa ouvir tudo e tem que ser toda a verdade. O Gonçalo, Josefina e Matias estão na sala de espera. Gonçalo está tentando acalmar a Josefina. Ela está chorando por sua pobrezinha Roberta na prisão e que toda aquela coisa toda. Matias diz a ela que ela pode ou não ser inocente, mas eles têm que esperar e deixar o sistema funcionar. A Malefina não vai aceitar isso tão fácil assim. Há um choque, pois ela jura que Roberta não é nenhuma assassina. Ai, gente, é dessa vez dessa vez a Malefina fala a verdade pela primeira vez, dizendo algo desse tipo. O Gonçalo jura que vai conseguir o melhor advogado do mundo e que vai fazer tudo o que puder para tirar sua filha da cadeia. Malefina acusa Gonçalo de amar mais Matias. Ele jura que os ama do mesmo jeito. Então, ele tenta mandar Malefina para casa junto com Matias e ela começa a ficar toda efusiva sobre querer ficar com o marido. Matias realmente parece estar tentando não rir ou vomitar em um dos dois. Gonçalo fica com Malefina para poder ver Roberta. Só que a coisa toda está acontecendo lá dentro, justamente porque a Roberta está contando tudo sobre o seu relacionamento com Rafa, contando o quanto ela amava, o quanto o Gonçalo e a Malefina não o apoiavam e por isso que ela queria fugir, mas que estava com medo de tudo que estava acontecendo. A Roberta então conta para a Renata sobre as cartas e diz que a carta que encontraram deve ter sido plantada porque ela nunca a enviou. Mas ela também conta para a Renata sobre a carta que recebeu. E Renata pergunta onde está. Roberta diz que destruiu de dor de raiva. Ela não tinha ideia de que ele estava morto. Ela pensou que ele estava com outra mulher e que por isso não apareceu no encontro onde eles fugiriam. Renata aponta que ele deixou uma nota de morte, culpando então ela por tudo que aconteceu. Roberta diz que talvez houvesse então uma outra bonita. Ela, em seus pensamentos, já começa a suspeitar da Renata novamente. A Aurora vai até onde o Augusto está. Ela está pulando de alegria ao ver então ele ali na cadeia. Ela veio para dizer a ele que está indo embora para sempre e que ela não poderia ficar mais feliz em vê-lo assim, como um rato na prisão, e que ele vai passar lá o resto de sua vida. Ela o provoca, Augusto cai um pouco tentando pegar ela para dar um bom amasso, sei lá, alguma coisa assim do tipo e machucá-la, e a Aurora diz, faz isso mesmo, para que assim você cometa mais um delito e que sua ficha aumente, para que assim você nunca mais saia daqui, porque aqui é o seu lugar. E então a Aurora fica provocando o Augusto. Augusto diz que logo quando ele sair de lá, ele vai acertar as contas de vez com a Aurora. A Aurora diz que talvez seja tarde demais quando ele sair de lá, porque ela está indo embora. A Aurora fica muito feliz, então, em conseguir dar essa volta por cima no Augusto, em vê-lo, então, atrás das grades. Roberta e Renata ainda estão indo e voltando no mesmo assunto. Renata aponta que Roberta contou muitas mentiras para todo mundo. Roberta grita que ela não é nenhuma assassina e que ela está dizendo a verdade. Ela jura que é inocente e Renata faz mais perguntas ainda. O bebê é do Jerônimo?
Aí Roberta diz que sim e continua totalmente mentindo sobre tudo aquilo que acontece envolvendo a Bonita, o Rafael, o Jerônimo e a própria Renata. A Renata segue questionando a Roberta sobre a carta que ela encontrou. A Roberta diz que ela não tem nada a ver com essa carta, que essa carta não foi ela quem escreveu. Renata segue acreditando que foi. A Roberta então sugere para que a Renata procure alguém para verificar a justiça. Ela cita o nomezinho que eu acabei esquecendo e diz que ela pode investigar, que aquela letra ali não é dela, e pede para que a Renata lhe dê um voto de confiança, porque ela não pode continuar ali presa por ter matado o homem que ela amava, sendo que na verdade ela não teria tamanha audácia ou coragem para fazer tal coisa. Ela segue então gritando e pedindo para que Renata lhe ajude. Nisso, a cena corta e vemos que a Renata e o Matias estão juntos comendo um lanche para poder entender tudo o que está acontecendo. Renata diz que agora ela entende porque o Jerônimo tentou várias vezes ligar para ela esses dias, talvez se relacionando então ao que está acontecendo com a Roberta em estar presa. A Renata também conta para o Matias que hoje ela consegue entender o Jerônimo porque ele desconfiou que a Renata poderia ser a Bonita, porque todas as pistas, todas as provas ligam também a ela, como por exemplo o dia em que o Rafael sumiu, que foi no dia em que ele combinou de fugir com a Roberta, coisa que ele nunca apareceu, e também combinou de se encontrar com a Renata lá em A Bonita e também não apareceu. E diz que a foto que tem a Roberta junto com ela lá, tem as duas. Tem uma letra que é bem parecida tanto com a de Renata quanto com a de Roberta. E enfim, todos os pontos realmente ligam as duas irmãs. Só que agora a Roberta já confessou que ela era bonita. E o único detalhe é que não foi ela quem tirou a vida do Rafael. Matias diz que todas as provas podem realmente ligar a Renata e a Roberta tudo na mesma coisa, mas ele pede para que a Renata não se deixe convencida que o Jerônimo poderia ter feito das coisas que fez com ela. Matias e Renata continuam conversando. Matias diz a Renata que não há nada que justifique para nada que Jerônimo tenha feito do que fez com ela. Renata concorda, mas parece um pouco hesitante. O advogado de Roberta está conversando com ela, dizendo que ela terá que passar a noite na cadeia. Roberta não está nada feliz com isso, mas jura que seu caso é difícil e que ele não pode fazer nada para que possa ficar o contrário do que está acontecendo. O Dr. Álvaro, que também está preso por tudo que está acontecendo com Roberta, ele está passando por uma grande crise de abstinência. E o guarda não tem nenhum tipo de simpatia. E então fica lá gritando com ele. E o Álvaro até tenta persuadir o homem, mas acaba que deixando o médico sozinho. O Matias leva Renata para casa. Ela diz então que tudo o que está acontecendo, ela não consegue pensar em nada. Matias vai embora e Renata olha para o telefone e o número de Jerônimo quase liga, mas não consegue. Então a funcionária pergunta se ela quer comer alguma coisa e ela diz que não e pergunta onde está então a Constância e ela diz que está com Chema. O Gonçalo e a Regina estão juntinhos depois de todo o fuzuê que está acontecendo. O Gonçalo até está com um beijo na mulher e ela fica então preocupada sobre tudo o que está acontecendo e conta para o Gonçalo que ela não quer se tornar mais um problema na vida dele. Gonçalo diz que é o contrário, ela é quem ajuda ele a dar forças diante de tudo o que está acontecendo. Os pombinhos estão novamente apaixonados de verdade, dessa vez o Gonçalo é fiel à mulher e a mulher é fiel ao Gonçalo, isso porque os dois passaram por traições. O Gonçalo diz que ele também não tem cabeça para nada, mas quando ela está com ele é como se tudo de ruim que acontece sumisse. O Gonçalo diz que logo em breve ele vai falar com a Josefina para enfrentar as coisas de frente e diz que hoje ele não tem mais nada que impeça ele de ser feliz ao lado dela, a não ser essa pendência, mas que ele vai resolver logo em breve. E nisso, o Gonçalo e a Regina estão falando sobre o futuro. Ele diz que sua empresa está em apuros terríveis e que sua filha, a Roberta, está na cadeia. A Regina já se espanta com isso. Ele diz a ela para não se preocupar, que ela é a única coisa que o ajudará a superar tudo isso. A
Renata está decidida a provar a inocência de Roberta, assim como ela provou a inocência dela sobre ela não ser a bonita. Jerônimo questiona a Renata o que faz ela acreditar em Roberta, já que primeiro ela tinha dito que não era bonita e agora vem com essa que ela é, e sobre ela não ter namorado com o Rafael e agora diz que foi até noiva dele. A Renata diz que no dia que aconteceu algo terrível com Rafael, a Roberta estava com ela o dia inteiro e que à noite eles combinaram de fugir. E que foi justamente à noite que o Rafa também combinou de se encontrar com ela lá em A Bonita. Jerônimo diz que isso não justifica as coisas, até porque a Roberta poderia ter dado um jeito de sair da cidade para ir até ali, povoado, e ter então feito do que fez com o Rafael e depois ter voltado para ficar o dia todo com Renata e ter então a Renata como um álibi para esse dia. A Renata segue dizendo: você não está entendendo, eu estive o dia inteiro com ela, nós temos até como comprovar isso tudo. A única coisa que eu te peço é que você não coloque tudo isso em culpa como se a Roberta realmente fosse culpada, porque deve haver alguma coisa que você tenha dúvidas e eu posso tentar te esclarecer. Jerônimo fala: por favor, Renata, por favor, tem uma carta com a letra de Roberta aqui. E além do mais, o Rafael cansou de falar para a Matilde sobre quem era a bonita. A Renata diz para o Jerônimo que há algo de errado nessa história e que me insulta você pensar dessa forma sem dar brecha ao questionamento. Você simplesmente acha que foi alguém, ponto final? Não, você tem que questionar os fatos. Aí o Jerônimo diz que contra fatos não há argumentos. Aí a Renata diz que é justamente isso que ela está tentando esclarecer para ele. Aí a Renata fala que também existe uma segunda carta. Jerônimo quer saber que carta é essa. Renata conta que a Roberta disse que nunca escreveu nenhum tipo de carta para o Rafael terminando com ele. E além do mais, existe uma carta onde o Rafael terminou com a Roberta nesse mesmo dia e que a letra parecia ser dele. E a letra que é da Roberta pode não ser dela e que seria melhor eles averiguar isso melhor. Aí o Jerônimo fala: como? Como assim? Eu não consigo entender. Já está fazendo um bolo aqui na minha cabeça. Eu já não estou conseguindo nem entender nada. Daí o Jerônimo explica para a Renata que nesse mesmo dia o Rafael foi até a capela para falar com o padre para pedir para que casasse ele às pressas. A Renata confirma, diz que a Roberta contou tudo isso, que eles estavam planejando casar. Só que à noite, que foi justamente o dia em que eles marcaram de se casar, o Rafael nunca chegou. Quem chegou foi a carta terminando com ela. Jerônimo diz que não consegue entender, é muita informação em sua cabeça. Renata diz que entende porque com ela acontece exatamente a mesma coisa. Só que a única coisa que ela está querendo dizer para o Jerônimo é que não tem como a Roberta estar numa cidade, disparar e pegar no Rafael ali longe de tudo e de todos. O Jerônimo fica preocupado com tudo isso e diz que há muitas provas. A Renata segue então tentando mostrar para o Jerônimo que há algo de errado ali e que algumas provas foram plantadas. A Renata segue dizendo para o Jerônimo que a Roberta é inocente. Quando o Jerônimo chega bem pertinho da Renata para contar que agora está tudo nas mãos da justiça, a Renata fica um pouco tremendo, né? Porque ela ama demais o Jerônimo, por ela agarrava ele ali, dava um beijo nele, mas a discussão não permite isso. A Renata fala um pouco gaguejando com ele que a carta não foi a Roberta quem escreveu e que ela recebeu também a mesma carta. Jerônimo sente a mesma coisa por Renata e os dois começam a falar, olhando bem firme nos olhos, e dá pra ver, gente, que os dois se amam até demais e que infelizmente essa confusão toda causou o distanciamento então da Renata com o Jerônimo e do Jerônimo com a Renata. Daí a Renata diz que está ali apenas para provar a inocência de sua irmã. Aí a Renata também conta para o Jerônimo que um dia ela tinha dito para ele que ela conseguiria então provar para o Jerônimo que ela não era bonita e que esse dia chegou. Ela agora está conseguindo provar para o Jerônimo que ela não tinha nada a ver com essa vingança e pergunta para o Jerônimo se agora ele tem alguma dúvida de que ela é ou era a bonita.
Jerônimo balança a cabeça e responde que não. Não há nenhum tipo de dúvidas agora de que ela é inocente de tudo. E diz que agora ele tem certeza de que a bonita realmente era a Roberta. E diz que com isso ele perdeu tudo. Ele perdeu a guerra, perdeu a briga e perdeu o grande amor de sua vida, que é ela. Aí depois de eles conversarem sobre isso, o Jerônimo então pede para que a Renata lhe perdoe. Ele suplica para que ela lhe perdoe, pois tudo que ele fez foi por amor, amor ao seu irmão e acabou deixando de viver um pouco. A Renata está muito triste e magoada com tudo que está acontecendo e diz que ela não consegue perdoar. O Jerônimo pede para que a Renata fique em sua casa enquanto ela consegue provar mais coisas, pelo menos para as autoridades, em relação ao que está acontecendo com a Roberta. Renata diz que vai ficar na fazenda de Augusto nesse período. Jerônimo diz que sente ciúme só de pensar que ela vai ficar ali perto dele. A Renata lembra ele que o Augusto está preso, mas Jerônimo diz que mesmo assim ele não consegue, é inevitável. Quando ele se oferece para ficar, então, para que a Renata fique perto dele, a Renata diz que ela quer justiça sobre tudo o que está acontecendo. Jerônimo novamente pede para que ela deixe ele lhe ajudar a resolver as coisas. Renata diz que não quer que Jerônimo acompanhe ela ou que haja como se eles ainda fossem um casal. Por que não? Entre eu e você não existe nada. Nós não somos nada. E nisso ela sai totalmente irritada depois de provar de que ela não é a bonita. Jerônimo fica muito triste, cabisbaixo, porque agora ele perdeu tudo em sua vida. Ele lastimou o amor e acabou perdendo a vingança. Quando ela se vai, Jerônimo diz que não vai suportar perder o amor de Renata. E essas são as emoções dos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência.